Vamos sim, Boa, estamos vamos todos sim. aqui. Obrigada, Instagram, né? Deu certo. Grande Obrigada a todos que Rezende, estão olha o aí já Rezende nos com a gente aqui, coisa acompanhando. linda. Saudade do Resende, cara. A Suiane está vendo se você está trabalhando, Thiago. É, Muito bom, gente. Muito bom ver todos vocês aqui. já bateu palminha. E acho que é bom reforçar, né, o Guga, que é um bate-papo bem dinâmico agora e ao mesmo tempo um pouco informal, mas do jeito que a gente sabe fazer essa cobertura, né? A gente se junta por uma hora depois do evento e a gente bate bola, enfim, avalia o que cada um viu de mais relevante, tudo, e a gente combina o que a gente vai contar aqui para vocês. Então, dinamismo é com a gente. Bom, vamos lá. Vamos começar pontualmente às 19 horas. A gente adora ser pontual. Ontem o Instagram atrapalhou um pouquinho a gente. Vamos hoje, então, retomar e passar todo o conteúdo do dia. E, de alguma forma, também, a gente vai dando algumas pinceladas no que foi visto de mais legal ontem, durante as nossas falas, para que vocês também fiquem com esses 2 dias já em mente aí o que está acontecendo de bacana na NRF. É interessante aí que realmente existe uma retomada do varejo americano, um crescimento de 10% a 13%, que é além do que eles esperavam para o fechamento do ano de 2020 comparado com 2019. Então já tem aí uma base de crescimento. E isso é interessante que fecharam, mesmo tendo esse crescimento do varejo americano, fecharam 9.200 lojas. Então, dá para se perceber com essas duas informações que sim, o varejo conseguiu se reinventar, sim, tem muita coisa bacana acontecendo, mas também, sim, 3% das lojas americanas, aí de mais ou menos 300 mil lojas que tem nos Estados Unidos, 9 mil fecharam suas portas. Então, realmente é um movimento inconfundível de muita determinação, de superação e de reinvenção. E eu acho que para isso que esses eventos que a gente faz, o grande motivo de existir da FFX é esse prazer que a gente tem de compartilhar esse conteúdo e aprender com vocês e juntos para a gente conseguir estar aí no mesma batida, no mesmo passo do que esse mundo de muita transformação. E só juntos a gente consegue fazer isso, né? Aquele velho ditado que se tu quer ir rápido, tu vai sozinho, mas se tu quer ir longe, vai com companhia, com boa companhia, e vocês aqui são a nossa boa companhia. Bom, para quem entrou agora, sejam bem-vindos. O link da bio facilita para que vocês tenham mais contato com a gente e a gente consiga aí trazer os conteúdos, ou pelo menos a decupação, a tropicalização dos conteúdos que a gente vê na NRF. A NRF é um evento que traduz muito o que acontece nos Estados Unidos. Não é um evento que tem uma pretensão global, né? Não é um evento que traz muitos insights da China, embora o TikTok hoje tenha sido uma das palestras do evento, mas ele é muito importante para a gente ver formas de se reinventar que normalmente aderem facilmente ao que a gente vive aqui no mercado brasileiro. Bom, vamos lá, 9h03, eu vou começar aqui já para a gente ganhando tempo, a gente vai trocando uma ideia. Teve a primeira palestra do dia, que foi do Google, que foi bem interessante a maneira como eles trouxeram esse tema, e eu vou compartilhar aqui um pouco do meu pensamento sobre essa palestra, do que foi dito lá, e o Thiago me ajuda a complementar esse tema. Aqui vai, inclusive, um dos nossos takeaways de hoje, já nessa primeira palestra, ele trazendo a lógica de a gente estar vivendo a era dos trabalhadores e dos clientes na nuvem, né? O Cloud Works and Customers. A lógica de que a história é que o vendedor ele não pode mais estar limitado ao que ele lembra, ao que ele conhece, ao que ele aprendeu. Ele tem que perceber que a gente vive num mundo sem limites e é quase inimaginável hoje pensar um trabalhador de varejo que não esteja usando as ferramentas que estão disponíveis na nuvem
que é onde ele vai encontrar, inclusive, os seus clientes. Então, isso é um detalhe bastante importante. E esses trabalhadores aí que são na nuvem, né, esses vendedores que estão na nuvem, eles basicamente eles têm sempre à mão um device, dos mais variados que podem ser, eles têm a conexão diária com alguma aplicação mobile que está na nuvem, também é uma situação sempre presente, e ferramentas que lhe permitem trazer informações em real time do que está acontecendo com os consumidores. Nessa mesma palestra, teve uma frase que também ficou bastante tuitada ali no ambiente do evento, que é a lógica de que o varejo não morreu, e sim o varejo com experiência medíocre, que esse sim representa essa quantidade de lojas bastante expressiva que acabaram deixando de existir. Por fim, vou comentar mais 2 itens aqui, vou passar para o Thiago também fazer a lógica dele em relação a isso. A lógica de que o futuro do varejo, na visão do Google, tanto da lógica dos trabalhadores quanto das lojas, ela é definitivamente um hub, né? A lógica de que a gente não consegue mais imaginar esses ambientes sem ter uma profunda conexão com todos os ambientes que estão envolvidos, né? Então, a gente pensar na nossa loja como um ponto de distribuição, né? No nosso cliente como um ponto de distribuição de informação, de propósito, de coisas que dizem respeito à nossa organização que a gente tem orgulho de comentar. Por fim, aí, a informação de que 75% dos trabalhadores acreditam que não têm acesso a uma boa ferramenta, né? Isso nos Estados Unidos, talvez aqui no Brasil, esse número chegue próximo de 100, e a gente investir nesses devices para que os nossos vendedores estejam conectados na nuvem, parece que deixou de ser uma tendência e passou a ser uma tendência com o amanhecer do dia. E que 89% dos clientes estão interessados em fazer aí um acompanhamento digital do seu pedido, estão com interesse de comprar algum item que não esteja demonstrado no estoque físico. Então, tem uma clareza aqui que todos os nossos vendedores, assim como todos os nossos clientes, têm uma necessidade e uma evidência de procura aí no digital. Thiago, me ajuda aí para complementar um pouco essa primeira palestra do dia? Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente, né? Finalmente, nós 3 aqui juntos. E realmente hoje foi um dia muito bacana na NRF Converge. A gente teve dificuldade aqui de tentar encaixar o conteúdo para tentar fazer aqui na 1 hora que a gente se propõe. E essa palestra do Google foi muito bacana, né? Eu acho que ela traz adicionalmente ao que o Google já colocou muito bem. Ela traz o conceito que cada vez mais, tanto no trabalho ou na compra, está ficando cada vez mais menos sobre onde e cada vez mais sobre como, ou seja, cada vez menos o onde não importa tanto assim. Então, as empresas têm que estar preparadas para atender em qualquer lugar, para se trabalhar em qualquer lugar. Por isso que ele fala dessa ascensão tanto do consumidor quanto do trabalhador cloud. Ele fala muito do crescimento do e-commerce. Só para a gente ter uma ideia, eles estão estimando o Google que de 2020 até 2023 o e-commerce cresça mais 57% globalmente. Então, isso mostra que assim, e-commerce vai continuar crescendo com força, duplo dígito forte nos próximos anos, mesmo depois de uma grande aceleração que já sofreu agora em 2020 pelo Covid. Então, além do que o Covid já acelerou desses 3, 4 anos, ele continua crescendo forte. A partir daqui, isso faz com que as marcas tenham que se preparar fortemente. Então, isso daí também chama muita atenção. E outra coisa que ele traz na palestra do Google, muito por causa dessa parte de cloud, é muito essa consciência que agora é a hora do IT to lead, né? da parte de tecnologia da informação, de tecnologia da empresa, para liderar as estratégias de transformação da empresa. A gente sempre viveu e vive cada vez mais a participação de tecnologia
como um grande diferencial competitivo e como definidor de estratégia da empresa, mas está claro que aquele tempo que TI era área de suporte ficou muito para trás e hoje as principais empresas aí investindo pesadamente em tecnologia para conseguir se transformar, para ter mais produtividade e essa liderança através da área de tecnologia é algo que foi falado por diversas palestras e o Google destacou super bem também nessa apresentação. Então, dando sequência a esse dia, né, terminando, o Google já falou sobre o Google, complementei, a gente teve a palestra do PayPal falando sobre a experiência digital do cliente como grande diferenciador. E o PayPal, todos aqui imagino que conheçam, mas sendo aquela empresa de checkout, de pagamento, e ele mostrou muito a importância disso, né? O Google vai trazer para vocês alguns dados que foram falados na palestra do PayPal, mas o que eu queria destacar para vocês é que realmente o como a experiência e a customização da experiência está em alta. Porque uma das coisas que o PayPal trouxe muito é dizendo, olha, a gente tem um problema agora que cada vez mais ficou mais difícil para a gente usar third-party data. O que quer dizer isso? O Google Chrome, o Safari, eles não estão deixando cookies que te cookaram em outro site ser utilizado mais por outra ferramenta ou por aquele site. Então, o dado que você tem é o dado que foi gerado por você e você pediu permissão direta ao cliente para ter. Então, as empresas vão ter que pedir autorização para ter acesso a dados e, quando pedir, para que você use bem esses dados para realmente customizar a experiência do cliente. Então, ela deu vários exemplos. Ela fez assim, olha, como fazer isso de uma maneira saudável? Por exemplo, dentro do e-commerce, a gente poderia fazer um quiz com o cliente, perguntando o que ele gosta, dando algumas imagens para ele marcar o que ele acha mais interessante e a gente ir salvando as respostas para esse quiz para ir montando um single profile, ou seja, um perfil único daquele cliente. A gente já fala isso há algum tempo, mas cada vez mais a tecnologia está permitindo que a gente trate cada cliente de forma individualizada. E ele fala assim, olha, um exemplo é se você descobriu que o teu cliente é vegetariano, não mostra mais anúncio de carne para ele. Por exemplo, ele deveria ter a opção de receber um e-mail de Dia das Mães com a promoção, e se ele se sentir incomodado com aquele e-mail, ou porque ele perdeu a mãe recentemente, ou porque esse e-mail não é relevante para ele, que ele consiga sair desse tipo de comunicação e você saber que ele não quer receber esse tipo de comunicação. Então, essa parte de transparência, de perguntar, de interagir com o cliente, realmente é super importante. Eu acho que isso daí, de criar relacionamento através de dados, vai ficar cada vez mais interessante para isso. Ele fala muito de engajamento, de customização, como uma maneira de aumentar a conversão no e-commerce. A gente vê aplicativo, né, e app sendo cada vez mais relevante na compra e principalmente um checkout bem feito sendo muito relevante para aumentar a conversão. Então, isso o PayPal falou muito e ele fala, olha, mostre no seu site que você está escutando. A gente falou muito da escuta ativa ontem. Hoje foi uma palestra que surgiu muito sobre escuta também. Mostre para o seu cliente que você está escutando, mande para ele um recado escrito à mão dentro do pacote. Se ele comprou flores com você há um ano atrás para dar de presente de aniversário, quando estiver chegando perto da mesma data, mande um e-mail para ele relembrando que no ano passado você deu flores de aniversário. Então, várias coisas, várias ideias foram surgindo aqui durante a conversa do PayPal. Eu queria passar para o Guga, para ele complementar um pouquinho dos números que o PayPal trouxe e um pouquinho da experiência que ele fala tanto que a gente precisa criar dentro do nosso e-commerce, do nosso website. Manda aí, Guga. Boa, Thiago. Putz, muita gente bacana. Pisato, muito bom estar aqui com a gente. Vive, puxa, tem muita gente que a gente vê por aqui. Alzira, muito legal ver vocês aqui junto conosco. Um dado que é bem importante aqui, para a gente também não encher vocês de dados numa live, mas para vocês começarem a entender o tamanho desse iceberg que a gente está vendo só a ponta por enquanto, né? Numa pesquisa recente feita com uma base consistente de clientes,
40% desses clientes disseram que vão comprar mais no online do que no offline daqui para frente. E 75% dos clientes disseram, né, não é uma coisa que surpreende muito, mas que passada a pandemia, os hábitos de consumo em relação à compra online permanecerão. Ou seja, não dá mais aquilo que a gente já falava há algum tempo, né? O maior de todos os erros seja a gente pensar que as coisas voltarão a ser como eram antes, né? E talvez o maior de todos os riscos, não tomar nenhum risco. A gente realmente viveu no dia de hoje uma intensidade muito grande nos temas relacionados à velocidade, né? Parece que está claro que a sociedade de consumo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, tem muito mais dinheiro do que tempo. Então, ferramentas que a gente possa levar para o nosso dia a dia, que economizem, que tirem o tempo, que deem tempo para o nosso cliente, a gente pode fazer. Isso tem mais valor que, muitas vezes, um desconto. Então, a lógica de que a gente está absolutamente preparado para usufruir de toda a tecnologia disponível é algo muito relevante. A lógica de que a gente tem aí a maioria dos clientes optando em pagamentos através de wallets, em pagamentos sem fricção, e a gente ainda tem que se questionar, às vezes, como que a gente está tratando o modelo de cuponagem, o modelo de cashback, o modelo de fidelização do nosso varejo. Os dados são impressionantes, sempre remontam aí que a maioria dos clientes está absolutamente determinado a seguir usufruindo das vantagens que foram proporcionadas aí por esse mundo muito mais digital que a gente está. Claro que com austeridade, claro que com humanidade, isso a gente também percebe que se mantém aí a absoluta necessidade. Mari, é contigo agora? Vamos lá. Eu queria só fazer um comentário. Bom, primeiro, boa noite, né? Não cumprimentei vocês ainda hoje. Desculpa, prazer enorme estar aqui. Realmente a gente tem um prazer danado em fazer esse trabalho, apesar de toda a loucura. Então, obrigada a todos pela presença. E eu queria comentar em cima do que o Pisato falou, né? Que ele estava comentando com alguém sobre, né, não vender, não ouvir. Ouvir e não empurrar. Existe uma frase que diz serve, not sell, né? Servir, não vender. Então, o coração no varejo é servir, né? Então, quanto que a gente realmente precisa parar com essa coisa de empurrar para realmente escutar o que as pessoas querem, como é que a gente resolve o problema das pessoas e realmente focar muito mais nisso, prometendo aí um resultado muito melhor, com certeza. Bom, eu queria agora falar sobre a palestra da CVS, né? A CVS é a maior rede de farmácias dos Estados Unidos. Eles fizeram uma palestra toda voltada para a ação do propósito, né? Como é que eles colocaram em ação o propósito da empresa. É muito legal dizer que a CVS tem mais de 10 mil pontos de venda de farmácia. São farmácias enormes. Para quem já foi aos Estados Unidos, certamente não deixou de ir numa CVS. E ela está presidida hoje por uma mulher chamada Nila Montgomery. A Nila foi a ex-presidente da Crate & Barrel. Ela tem só 47 anos, é super nova e assumiu no meio da pandemia. Em novembro do ano passado, ela assumiu a liderança desse gigante, né, dessa maior rede de farmácias dos Estados Unidos. E ela fez questão de ressaltar o papel assim super crítico da rede na vacinação, né? Como que eles foram na vacinação, na testagem, como que eles realmente se dispuseram a vacinar um número enorme de pessoas nos Estados Unidos e principalmente isso relacionado ao trust, a confiança que tem uma empresa como essa, numa hora onde vacinação significa dúvida, significa medo, significa uma possível ausência de qualidade. Ela diz que 20% da população americana não quer se vacinar, sendo que parte dessa está em dúvida e outra parte diz que não quer. E ela vai colocar à disposição os 20 mil médicos da rede para poder realmente convencer essas pessoas
a se vacinarem. Então, a importância dessa questão de confiança. Ela falou muito num foco em 3 coisas: educação, segurança e conveniência. Ela foi falando sobre a transformação também das farmácias, do papel das farmácias. Como as farmácias também têm um papel que precisa ser voltado para o omnichannel. É a experiência da saúde omnichannel. Então, como você tem que trabalhar a farmácia no seu ponto de venda e, ao mesmo tempo, a telefarmácia, como é que você vai fazer isso, uma jornada seamless, né? Sem fricção para quem precisa ir à farmácia. O volume de pessoas que deixaram de tratar problemas comuns de saúde nesse período de pandemia foi enorme. Foram 30% da população deixou de tratar coisas como diabetes, problemas do coração. Então, como eles têm que recuperar essas pessoas agora para voltarem a fazer esse tipo de trabalho e de tratamento. Então, essa coisa de pegar o melhor do on e do off e fazer essa junção entre os canais foi muito forte, foi muito falado. Ela falou que ela acha que a importância da saúde, do bem-estar, vai continuar depois da pandemia, mas mais voltada para essa questão de imunidade, de autocuidado, de uma visão mais holística sobre bem-estar, nutrição, vitamina, o tamanho desse mercado, como é que isso está crescendo, e que ela acredita que isso é uma coisa que vai realmente ficar. Falou uma outra coisa bem interessante no nosso ponto de vista, que foi essa questão do hyperlocal, né? Da necessidade de você se adaptar à comunidade. Ela falou muito, são 10 mil farmácias, mais de 10 mil, e como que ela ajusta cada farmácia ao perfil da comunidade. Isso não é necessariamente uma coisa super nova que eu estou falando aqui, mas assim, me chamou a atenção uma rede como a CVS ter esse cuidado de realmente se adaptar à necessidade do consumidor da região onde ela se instala. É um consumidor que, por exemplo, é um local que tem uma grande quantidade de consumidor hispânico, então esse atendente precisa falar outra língua, precisa ter uma sinalização em outra língua também, em espanhol. É, por exemplo, uma loja urbana, ela está no local de uma loja urbana, tem muita gente que precisa almoçar naquela região, então ela vai colocar comida na loja e assim vai. Ela falou muito sobre esse cuidado dessa, vamos dizer, dessa personalização e essa loja feita justamente de acordo com a região. Falando um pouquinho de questões de diversidade e inclusão, todas as empresas estão focadas nisso, vocês sabem, a gente tem ouvido muito sobre esse tema, inclusive o NRF cada vez mais coloca palestras sobre esse tema e eles vão investir em 600 bilhões de dólares em equity issues, né? Nos assuntos ligados à equidade no ano que vem. Então, realmente é uma coisa muito importante que se você ainda não colocou no pipeline da sua empresa, é importante que você coloque, porque vai sair na frente quem realmente começar esse trabalho antes. E eu acho que basicamente foram os pontos que eu vi. Tiago ou Guga, vocês têm alguma coisa? Tiago, tem alguma coisa aí a somar? Tenho sim, Mari. Realmente foi muito bacana a palestra da CVS. Alguns dados, assim, por curiosidade, para a gente entender, porque se acontece lá nos Estados Unidos, com certeza acontece algo parecido aqui, talvez em menor escala. Mas a primeira coisa é que ela falou que, quando ela fala que saúde vai continuar em alta por muito e muito tempo, e cada vez mais a gente está indo, inclusive no nosso estudo que a gente lançou lá do Oceano Azul do Novo Normal, a gente falou muito sobre essa parte de saudabilidade como sendo uma grande tendência que vai continuar muito forte. As pessoas com a pandemia se dedicaram mais à saúde, se dedicaram mais à alimentação saudável, mas ela traz um dado que 30% das pessoas adiaram algum procedimento médico ou cirurgia que deveria fazer durante essa pandemia lá dos Estados Unidos. Então, que isso aumenta ainda mais a procura por serviços médicos dentro da loja. O que é interessante é que ela falou também de e-commerce em farmácia. E farmácia não é uma das principais ferramentas que estão digitalizadas, especialmente porque as farmácias continuaram abertas, então as pessoas não foram forçadas a aprender a comprar remédio online.
como foram forçadas a aprender a comprar quase todo o resto online. Mas hoje está em 10% a venda de farmácia nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, depois da estabilização, tende a ficar aí com 20% da sua venda online, ou seja, ela está abaixo da média americana. A digitalização, ela puxa essa média para baixo no setor. Só que ela fala que a expectativa da CVS é que até 2025 esse número chegue a 50%. Ou seja, a gente está falando que vai ter uma digitalização do setor nos próximos 4 anos aí para tirar de 10% para 50% das vendas de remédio nos Estados Unidos sendo feitas online. Então, isso também impressiona bastante. E outra coisa que ela traz que impressiona bastante, principalmente para alguém que tem 10 mil lojas, como a Mari falou, ontem a gente viu o Lee Peterson falando da importância para as marcas de varejo entenderem a necessidade de ter uma diversidade de portfólio. E ela trouxe também isso. Ela já tem esse tratamento localizado de cada loja, de ter sortimento diferenciado ultralocal. Ela até fez existe uma tendência no varejo que a gente chama de hiperlocal, hyperlocal. Ela brincou e trocou o nome. A gente fala aqui dentro da CVS que a gente tem que ser hiperrelevante, hyperrelevant, porque isso vai fazer com que a nossa loja seja buscada pelos nossos clientes. Mas o que chama a atenção é que ela está com uma diversidade de portfólio de loja muito grande. Então, ela dentro dessas 10 mil lojas, ela tem aí as lojas ultra especializadas ao bairro, ela tem 750 lojas que viraram hubs de saúde, onde ela tem clínicas com médicos, com esses 20 mil médicos que a Mari falou, que faz atendimento dentro da loja, procedimentos mais simples. Isso vem... A CVS comprou em 2006 uma startup chamada Minute Clinic, que é a Clínica Minuto, que servia para atendimento virtual de procedimentos básicos, para você não ter que ir ao médico. Você recebia a receita com telemedicina lá atrás. E agora, com o advento da telemedicina, ela está fortalecendo ainda mais isso. Já tem mais de 1.100 localidades a Minute Clinic. E ela tem levado para 750, já tem 750 CVS, e ela vai levar para 1.500 até o final do ano que vem. Então, ela vai dobrar o Healthy Hubs que ela está criando. Então, isso também realmente me chamou bastante atenção. Dando sequência aqui, pessoal, eu queria trazer para mim, eu acho que para todos, a gente já conversou aqui antes, né, a palestra da UPS, que foi a melhor palestra do dia, sem sombra de dúvida, foi a Carol Tomé. A mulher realmente encanta, é impressionante o que ela fez. Ela foi muito tempo da Crate & Barrel, ela estava aposentada, e aí, quando a UPS olhou, o CEO da UPS se aposentou, ela olhou para os diretores que ele tinha na época, não encontrou ninguém com perfil para assumir, eles foram atrás da Carol, e conseguiram convencer ela de entrar na empresa. E ela explica o porquê ela entrou, né? Ela disse que ela já estava aposentada e que ela fez, olha, o primeiro motivo é que eu me senti meus valores muito próximos dos valores da UPS. O segundo motivo é que eu adoro treinar pessoas e cuidar de pessoas. E na UPS eu tenho aí uma grande gama de pessoas para poder treinar e ajudar de alguma forma. O terceiro motivo é que eu adoro criar valor. E há 6 anos a ação da UPS estava andando meio que de lado. E ela disse, olha, se eu mexer alguma coisa aqui, alguma coisa ali, pode ser que eu acerte e eu consiga criar valor para o acionista. E ela disse que o quarto ponto foi que ela estava dentro de casa e quando ela recebeu a proposta, ela falou com o marido dela. Ela já é casada há 40 anos e perguntou para o marido, olha, o que você acha? E ele foi o decisivo, que ele falou, pelo amor de Deus, aceite que eu não aguento mais você aqui dentro de casa. Então ela saiu da aposentadoria, assumiu a UPS, em março estoura a pandemia no mundo. E ela dizendo, meu Deus, onde eu entrei? Ela achando que o mundo ia travar a princípio, só que aconteceu o contrário. Aconteceu que o mundo, principalmente por causa do e-commerce, começou a acelerar absurdamente e a UPS ia ser essa grande vazão para tudo isso que estava acontecendo com o crescimento do varejista. Eles contrataram, para vocês terem ideia, nesse último ano, 40 mil pessoas para poder para cuidar dos pacotes que o varejo estava enviando a mais para eles, para dar conta de tudo isso. Então, realmente chama muita atenção a habilidade dela de engajar,
de liderança, só para vocês terem ideia, a UPS dobrou, muito também por causa dessa aceleração que o Covid fez, mas dobrou o valor de mercado dela, depois de 6 anos praticamente se mantendo estático no seu valor. Ela falou que ela aprendeu na vida pregressa dela de varejo, ela aprendeu muito uma coisa que era a pirâmide reversa, que a liderança tinha que estar embaixo da pirâmide, suportando todo o peso das decisões para liberar para que os funcionários pudessem estar bem e para poder estarem com seus clientes e atender bem o cliente. Então, ela disse que ela aplicou isso dentro da UPS e ela aplicou coisa que parece que vai ser comum nessa NRF, a gente vai falar muito, a escuta ativa. E ela começou a escutar os clientes, que ela disse, olha, de verdade, qual que seja o problema que você tem, se você é varejista, o teu cliente sabe a resposta. Você precisa escutar o seu cliente. E ela disse que quando for escutar o cliente da UPS estava dizendo que eles eram muito lentos, que eles gostariam que a UPS fosse mais rápida, principalmente quando usava a UPS Ground. E aí eles disseram, cara, então vamos gastar grana e investir para a gente se tornar mais rápido e mais eficiente. Então, realmente, elas conseguiram fazer isso de uma forma muito interessante. E aí eu queria passar para a Mari dar continuidade aqui, para ela falar um pouquinho de como é que aconteceu, porque ela, assim que entrou, ela chamou todos os executivos dela para a fazenda que ela tem. Ela até brincou, a fazenda é grande, então dava para fazer distanciamento social. E ela teve uma dinâmica de repensar o negócio super interessante. Eu queria que a Mari adicionasse aí para vocês. Ela falou, olha, a gente tem que se encontrar, porque a gente não consegue, sem se encontrar, falar um pouco mais do coração da empresa, enfim. Né? Então, ela juntou essas pessoas nessa fazenda e fez um grande exercício. E a pergunta era, o que são as coisas coração da UPS que a gente não quer mudar? Então, o exercício era esse, era discutir quais são as coisas que não se quer mudar na UPS. E dali, todo o resto que eles não definissem, que poderia não ser mudado, estava passível de mudança. Então, assim, ela falou que foi uma discussão super importante, super interessante e que deu, assim, um norte maior para a empresa naquele momento, né? Então, o resto todo poderia ser modificado. Porque ela falou, a gente está crescendo, o crescimento da UPS está acontecendo, mas não necessariamente a gente está ficando melhor. A gente está crescendo para melhor. Então, toda essa reflexão e esse exercício levou a estratégias e que viraram ação, efetivamente, né? Então, eles colocaram isso em ação. Houve um forte movimento para a UBS se tornar neutra, de carbono neutro, né, até 2050. Então, eles estão fazendo um trabalho muito forte nisso aí. Eles realmente hoje poluem muito e eles estão entendendo como são as formas deles melhorarem isso, desde trocar a frota de carro que eles usam para um tipo de carro que polua menos, enfim, que tenha, né, uma energia não poluente. Enfim, fazer uma troca de... eles falaram de aircrafts, né? Enfim, da possibilidade de levar os pacotes de um lugar ao outro com aircrafts que possam usar bateria. Enfim, ela foi falando uma série, eu não vou me aprofundar aqui, mas o importante é que isso também está na agenda de todo mundo e é sério, realmente esse foco não poluente de você se tornar uma empresa carbono neutro até 2050. E uma outra coisa interessante que eu queria falar é que quando ela entrou na companhia, ela foi percebendo que ela era do conselho, o Thiago acabou não mencionando isso, e por isso que ela já tinha uma relação com a companhia. E quando ela foi para a linha de frente, ela foi percebendo como a companhia era engessada, como a companhia era dura, era engessada, ela era lenta e os consumidores reforçavam isso. A companhia tinha 21 comitês, as coisas só eram resolvidas em comitês. Então, alguma pergunta para o comitê, eles diziam, não, a gente então vai passar para o outro comitê para resolver, aí demorava mais não sei quanto tempo. Enfim, ela acabou com isso tudo. A gente não pode ser lento assim. A gente tem que realmente partir para uma gestão ágil. E a outra coisa foi com relação às pessoas.
A empresa tinha milhões de policies com relação às pessoas. Então, o cabelo tem que ser assim, a pele tem que ser assado, não pode tatuagem, enfim. Ela, então, abriu isso, quebrou essas regras para que as pessoas pudessem realmente ser como elas são, de uma forma autêntica e de uma forma verdadeira. Então, assim, essa mulher, uma mulher incrível, Carol Tomé é o nome dela, para vocês poderem acompanhá-la. Alguém aí, enfim, da FFX pode botar o nome dela nos comentários, também depois a gente manda. Incrível, uma grandíssima líder que estava para se aposentar, né? Para a gente ver como é que são as coisas. Guga, quer complementar? Sim, sim. A gente vê, né, as mulheres como CEOs de empresas de varejo e de indústrias relacionadas ao consumo tomando conta, né? Já na última edição, a Indra, da PepsiCo, foi a palestra que mais chamou atenção. Aqui, de novo, hoje, pelo menos 3 palestras com as mulheres realmente dando um show nesse movimento de alta adaptabilidade que o varejo precisou durante esse momento que a gente está vivendo. O Vinícius fez um comentário aqui que também é bem interessante, né? Que, poxa, mas a Amazon está entrando no mercado lá, falando ainda da CVS, isso pode ser uma ameaça. Eu acho que a grande aprendizado que a gente tem visto não é a lógica de tu simplesmente te tornar um marketplace para concorrer com a Amazon. É a lógica de tu realmente potencializar essa humanidade que o varejo, através da sua capilaridade, do seu atendimento one-to-one tem. Então, é muito difícil competir com esses marketplaces dominantes no terreno deles. Mas também é muito complexo para esses marketplaces trazerem tudo aquilo que o físico tem possibilidade de trazer. Então, é muito mais de tentar se aproximar da indústria para que faça realmente frente e consiga monetizar os dados para fazer a relevância do nosso varejo. Nunca foi tão importante o varejo físico. Agora, a gente tem que compreender que ele mudou efetivamente de propósito. Agora é ele que serve o digital e não ao contrário. Só que o digital sem o físico fica sem uma perna importante para fazer a relação com o seu consumidor. Um dado importante dessa palestra da UPS, eles atendem 61 milhões de pedidos por dia perguntando aonde está o meu pacote. Vocês fazem ideia do tamanho das informações e dos dados que uma empresa como essa pode ter? A lógica de que todas as empresas de varejo acabam se tornando, como todas as empresas do mundo, o seu maior patrimônio, os dados, é algo absolutamente relevante. Ela comenta que ela não é uma empresa de logística, que ela é uma empresa de tecnologia. Eu tenho um pouco de ressalva em relação a isso. Eu acho que grandes companhias realmente se tornam ou têm braços relevantes de tecnologia, mas hoje está muito fácil de tu usufruir das empresas de tecnologia com serviços SaaS e tu com baixíssimo custo, sem precisar te tornar uma empresa de tecnologia, conseguir beneficiar o teu cliente naquele instante com o que tu está propondo. Uma outra coisa que é bem relevante no que a Tomé fez nessa revolução da UPS, ela deixou muito claro a lógica do propósito, né? Mesmo uma empresa desse tamanho, como que ela faz para deixar claro o propósito? E isso ela considerou como uma moeda absolutamente fundamental. Vocês vão ver no último case que a gente vai comentar aqui daqui a pouco, uma empresa que saiu da falência e que estrutura toda a sua revolução em cima de pessoas e como que ela construiu isso, que é o caso que a gente vai mostrar aqui, o último caso do dia, também imperdível, considerado um dos melhores CEOs do varejo americano, da Southeastern. E eu acho que vai ser um case bem bacana que a gente vai comentar aqui. Mas para a gente ir adiante aqui, conseguir otimizar o nosso tempo ao máximo, vamos parar um pouquinho de falar da palestra da UPS e vamos entrar um pouco no assunto de sustentabilidade. Mas, assim como o assunto da diversidade, não é mais um papo relacionado a uma divisão, a um setor.
é algo que tem muito impacto economicamente nas empresas. Não se faz o bem só por fazer o bem, mas também se faz o bem porque é uma oportunidade de melhorar os seus ativos, as suas posições. Claro que isso tem que ser sempre consequência e não causa. Mas a gente viu uma palestra do Pano. O Pano, ele é um cara da XRC, que é uma empresa de consultoria que sempre atrai muito a atenção na NRF. E ele convidou 13 startups para falar de como que elas estão vendo a sustentabilidade, né? Uma sustentabilidade que é antes, ou seja, na produção do produto, uma sustentabilidade que eu, quando faço o produto, eu me preocupo como é que ele é higienizado, como é que é a lógica de consumo de carbono desse produto durante a utilização, quanto tempo ele vai ser usado e, por fim, uma terceira etapa da sustentabilidade falando de como que esse produto é descartado. Tudo o que a gente faz no varejo deve pensar hoje como é que o produto é feito, como que ele vai ser usado e como que ele vai ser descartado. Não é mais uma coisa para se utilizar só para bateria. O varejista que precisa estar conectado com essa transformação que a gente está vivendo, precisa se preocupar efetivamente dos materiais que ele faz. Eu vou comentar uma startup, das 13, eu vou pedir para o Thiago comentar outra e para a Mari comentar mais outra, para a gente ficar num bate-papo aqui. E eu vou comentar uma que é bem interessante, a lógica que ela se propôs. É uma fábrica e loja, ela tem 5 lojas de sapato que é feito totalmente com material reciclável. Chama Roots, o nome da loja dela, e o nome dela é a Saskia Van Gent. E nós vamos visitar ela na próxima NRF. Já aproveito para quem está nos ouvindo aqui, clicar no aviãozinho, convidar os seus amigos para assistir essa live. A única coisa que a gente ganha aqui é o abraço de vocês nesse esforço que a gente faz aqui de tentar decupar esse conteúdo. Mas essa empresa da Roots, essa que trabalha com sapato reciclável, já tem 520 empregados. Ela é de 2012 na Califórnia. O que eu quero usar para dizer esse exemplo de sustentabilidade? Não é mais algo que é para bonito ou é algo que eu vou fazer para chamar atenção. A startup tua aí, Mari, outra, por favor, das 3 que eles trouxeram. Eu vou falar da Nimbly, que é uma startup. Nós assistimos o fundador, que é o Mariano, meu xará, e é uma startup focada no processo de fabricação. Então, o sonho dele é que realmente a fabricação se torne, e o varejo se torne on demand, né, de acordo com a demanda. Então, as empresas não precisam ter mais estoque e elas vão produzir na medida que a demanda aparecer. Então, ele é uma plataforma que cuida desse equilíbrio entre a oferta e a demanda de uma forma extremamente dinâmica. E ele trabalha com uma tecnologia chamada 3D Knitting. Isso é uma tecnologia que permite que a fabricação seja feita de uma maneira muito mais simples do que sempre foi. Então, vamos supor, um banco de um carro que antes era formado por 30 ou 40 tipos de material, com o 3D Knitting, ele é feito de uma vez só. Ele não precisa de toda essa costura do material, ele é feito de uma única vez. E nesse caso do banco, o que levava, por exemplo, um dia para ser feito, é feito em 1 hora com essa tecnologia. Então, essa empresa, na verdade, ela agora está querendo unir todas as fábricas e todas essas máquinas, essa tecnologia de todas as fábricas. E através de uma plataforma, ele vai conseguir medir quando é que uma máquina vai estar ociosa e quando é que uma empresa está precisando usar aquela máquina. Olha que loucura, gente. Então, ele tem esse sonho ambicioso de conseguir fazer isso e conectar, então, as máquinas, né, às empresas e as empresas que precisam de produzir. E ele diz que o maior empecilho ou a maior dificuldade dele é a cultura e a cabeça das fábricas ainda, que ainda pensam numa forma, num modelo antigo, ainda tem um pensamento muito tradicional com relação a isso. Mas, enfim, eu achei uma ideia incrível e uma empresa com um pensamento bem ambicioso.
Tiago, passo para você falar da terceira. Boa. A outra que eu tenho para falar, e antes de começar a falar, a outra é a Recurate, que é do Adam Siegel, que é o CEO. Vou explicar o que ela faz, mas é importante trazer os dados que eles trouxeram de sustentabilidade sobre esse tema, principalmente para moda, né? Eles falaram que 84% das roupas acabam indo para o lixo, né, nos Estados Unidos. Que isso só em Nova York todo ano são geradas 400 estátuas da liberdade em peso de roupas que são descartadas e que realmente é um impacto no ambiente muito grande. A gente tem visto cada vez mais, tanto ontem quanto hoje, cada vez mais as empresas fazendo pledge para que elas vão ser neutras em carbono, como a UPS fez. A UPS disse, olha, se a gente fosse tentar tratar o carbono neutro que a gente tem plantando árvore, a gente teria que plantar o estado de Washington inteiro de árvore, todo ano. Então, assim, não vai ser por aí que a gente vai conseguir. A gente vai ter que repensar a nossa matriz energética dos carros e etc. A mesma coisa na moda. Então, na moda, cada vez mais, né, o pessoal dizendo que, olha, a coisa mais sustentável que você pode fazer é comprar um produto que já foi utilizado antes, que ele tem zero desgaste do planeta. Então, isso está se tornando cool. As gerações mais novas estão aceitando cada vez mais usar produtos que já foram usados antes. E esse cara da Recurate, o Adam, o que ele viu de oportunidade foi algo que a gente falou para o grupo que foi para a NRF com a gente no ano passado, em 2020, logo em janeiro, antes da pandemia, estava com essa tendência de reuso muito forte. E uma das tendências que a gente falava é que as marcas deveriam começar a tomar conta desse ciclo de reuso. E o que a Recurate criou é uma plataforma onde ela deixa você vender peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, para você embedar dentro do seu site. Ele deixa que as pessoas vendam de um para outro dentro do seu site peças usadas pelos seus clientes. Então você começa como marca a começar a tomar conta do resell dos teus produtos na tua base de clientes. Então, ele basicamente criou um produto pronto para isso, que pode ser embedado no site e super interessante para ser lançado. Então, o Google colocou já aí o nome para vocês da empresa, vale a pena vocês conhecerem. E aí, pessoal, falando rapidamente aqui, 3 minutos sobre a Bed Bath & Beyond, que também teve uma palestra super interessante, principalmente porque ela é uma empresa que está tendo que se reinventar, porque ela já fechou no ano passado 170 lojas, ela anunciou que vai fechar mais 120 lojas esse ano, então ela realmente está se estruturando e voltando a investir. Segundo ele, economizando dinheiro com esse fechamento de loja para voltar a investir. E uma das missões que ele tem, quem falou foi o CTO da Bed Bath & Beyond, que é o Scott Lindblom. E o que ele falou foi basicamente o seguinte, que o mote dele é Digital First e Omni Always. Então, basicamente, é digital primeiro e Omni sempre. O Omnichannel sempre. Vai estar presente em todas as lojas. Então, ele falou muito que ele transformou 200 lojas da Bed Bath & Beyond durante a pandemia em mini CDs. A Bed Bath & Beyond estava bem atrás. Os sistemas de legados eram muito ruins. Os caras usam Lotus Notes, que é um sistema bem velho lá dentro. Muito sistema legado. E ele está tendo que rever toda essa base de sistema para permitir que ele se reinvente. E aí ele anunciou que depois desse fechamento de loja, eles fizeram 3 investimentos grandes de 250 milhões. Eles separaram 250 milhões para investir nos próximos 2 anos nas lojas, para reinventar as lojas, para pensar esse novo formato híbrido de loja. Eles vão investir 250 milhões na cadeia de suprimento, que hoje eles levam 30 dias para conseguir ressuprir as lojas, e eles querem chegar em 10 dias. Então, eles vão trabalhar a cadeia dele de fornecimento, suprimento e inteligência para essa demanda muito mais perto do que a Mari estava falando, muito mais perto com o dado, chegando nessa oferta e demanda muito mais perto. Eles vão investir 250 milhões em cadeia de suprimento para tentar baixar para 10 dias a velocidade de repor o estoque da loja. E 250 milhões de investimento em sistemas de TI mesmo, para poder fazer o Omnichannel, transformação digital, aumentar o e-commerce. Então, ele realmente está fazendo a reinvenção da loja. Desde que ele entrou lá, ele falou que é super interessante, que ele está 9 meses na empresa, ele nunca conheceu ninguém da empresa pessoalmente. Então, isso tem sido coisas do novo mundo que
que a gente está vivendo, mas eles têm crescido 190% no e-commerce, o que há muito tempo a Bed Bath Beyond não pode falar e está realmente se reinventando, e é um tipo de varejista que está pensando como ela pode se reinventar. Então foi realmente super interessante. Eles contrataram a Deloitte para fazer uma consultoria para entender o que é que o sistema legado deles poderia integrar, o que é que não integrava, quais eram os gaps, e eles estão agora contratando novos parceiros para fazer realmente essa transformação do varejo, colocando tecnologia, empoderando o funcionário, empoderando a supply chain, a cadeia de suprimento, para que eles sejam mais rápido, mais omni e digital first sempre. Então isso foi super interessante. Queria dar continuidade aqui, passar para o Guga, para ele falar um pouquinho da Southwestern, que teve uma palestra super interessante de um cara que pediu falência e conseguiu, através das pessoas, reviver e remontar a empresa. Conta para a gente um pouquinho, Guga. É incrível aí a história do Anthony Hooker, que é o CEO dessa empresa. Realmente era uma falência que o mercado americano via como absolutamente irreversível, e ele teve os últimos 2 anos espetaculares. Inclusive, ele ficou como a melhor empresa de varejo, de local para se trabalhar nos Estados Unidos, e até foi caso aí, foi um case que virou absolutamente importante na Universidade de Harvard, entender como que uma grocery, né, como que uma empresa, um supermercado conseguia ter tamanha referência e relevância entre as pessoas. E ouvindo ele, a gente entende um pouco da lógica dele, né? A gente já tratava desse assunto, né, que não dá mais para a gente se falar customer-centric, né? Isso realmente é algo que não é uma coisa que conversa com a era digital, a gente é muito mais people-centric. E ele fala que as 3 coisas mais importantes para ele fazer esse turnaround foram pessoas, pessoas e pessoas. Sei que é um pouco retórica, né, a gente falar de gente, da importância que é de gente, mas ele deu uma formulazinha básica de como que ele começou a deixar esse trabalho evidente quando ele teve quando ele assumiu esse compromisso de fazer essa virada dentro da empresa. Ele soube e entendeu que a transparência ia fazer com que ele ia conseguir isso, que a transparência ia gerar credibilidade, a credibilidade confiança, para ele conseguir ter com ele as pessoas certas para fazer essa transformação. Ele fala muito daquilo que a gente escutou muito dos nossos pais, né? Que a gente só tem uma boca e tem 2 orelhas e 2 olhos, e que a gente deve agir na mesma proporção, né? Ele insistiu nisso. E uma das coisas que ele trouxe como verdade, e eu acho que serve um pouco de ensinamento, de a gente não ter medo da notícia ruim, né? A gente não tem que ter medo da notícia ruim nem para os filhos. A gente tem que ter a condição de dizer a verdade, que a verdade liberta. E ele, numa situação de falência, ele dizia cada detalhe do que estava acontecendo na empresa para a sua rede. E ele acredita que essa transparência trouxe algo incrível. E uma coisa que eu não vi em nenhuma outra palestra, para tentar fazer um resumo aqui, durante a fala dele online hoje no evento, pelo menos 10 pessoas diferentes entraram durante a fala dele, dizendo que realmente admiram muito a empresa, que conhecem o trabalho e que são capazes de fazer qualquer coisa para manter-se comprando dessa empresa, né? E é uma coisa interessante, a gente viu isso acontecer no Whole Foods, um pouco antes da Amazon comprar o Whole Foods, que tinha esse propósito, né? Alguém que tinha sido salvo pela comunidade, tinha decidido que ia levar só produto saudável para a comunidade. E, claro, hoje com a Amazon de dona já não é mais a mesma coisa, mas a ideia de que a gente tenha muito propósito em tudo que a gente faz fez com que ele levasse essa empresa a efetivamente sair de um ambiente de falência. Uma empresa aí que tem mais de 523 lojas, que fatura mais de 10 bi, uma empresa da Flórida que conseguiu se reinventar em cima desse movimento. Bom, vamos adiante para a gente conseguir vencer dentro do nosso tempo. Mari, fala um pouco do TikTok para a gente aí, Mari. Eu sei que tu é meia TikToker aí, tu aproveita e já diz aí como é que
que foi aí a palestra do TikTok? Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Então, eu tenho que conhecer um pouquinho do TikTok, mesmo assim, por questões pessoais. Bom, foi uma palestra realmente com foco no TikTok, onde tinha um representante do TikTok e duas empresas que estão usando o TikTok assiduamente, que é a Hollister e a Kate Spade. Possivelmente vocês conhecem ou já ouviram falar. Foi interessante que, falando sobre o TikTok, ele alcançou 100 milhões de usuários nos Estados Unidos e 100 milhões na Europa. E eu me lembro no nosso NRF do ano passado, que quando a gente fez o pós-NRF, a gente falando que o TikTok era o segundo aplicativo mais baixado depois do WhatsApp. Então, assim, é uma febre incrível, realmente, o TikTok. Quem ainda não entrou, cria coragem e entra, pelo menos para ver como é que é, né? E ele falou que é um aplicativo que é dominado pela geração Z. Ele é feito para a geração Z, né? São brincadeiras e são diversões para a geração Z, mas que hoje ele é multigeracional. Tem gente de todas as gerações, tem gente usando para trabalho, tem varejista, enfim, marcas de varejo, tem gente usando para brincadeira. É multigeracional e para múltiplas propostas, e que a pandemia ajudou muito as pessoas de outra geração, principalmente o TikTok. E quando a gente foi ouvir sobre as empresas, né, tanto a Kate Spade quanto a Hollister, assim, numa linguagem comum, o que eles falaram? Que é realmente um lugar de experimentar. É um local onde você vai aonde o seu consumidor vai, é um local para você testar e aprender o tempo inteiro, e é tudo sobre comunidade, sobre como montar comunidade, né? E que a força do TikTok é tão grande que, assim, se tem alguma coisa acontecendo no mundo, ele vai estar acontecendo no TikTok, porque ele reúne ali diferentes interesses, mesmo que seja passado das formas mais variadas possíveis, né? Mas para funcionar do ponto de vista de engajamento e realmente um ponto de vista comercial para uma marca, é muito importante que o que seja colocado ali seja um conteúdo que, de forma autêntica, ele tenha a ver com o cliente que está ali, né? Não adianta você, por exemplo, replicar ali uma peça de uma campanha que você está fazendo em outro lugar. Não é assim que funciona. O TikTok tem uma linguagem específica e uma forma diferente de engajar. É onde você, de fato, constrói relações com os usuários do TikTok. Muitos falaram de usar TikTok Creators, que eles chamam, né? São os influencers do TikTok. Escolher um que faça sentido com a sua marca e usar e abusar desse influencer. Esse influencer pode colaborar num tipo de material que você vai usar no TikTok. Então, ele pode dar o molho dele, porque ele conhece o que aquela audiência gosta. Então, assim, é uma maneira de você co-criar e ter a colaboração desse influencer no seu material. Pontuaram um pouquinho as diferenças do Instagram, que o Instagram eles chamaram de uma polished plataforma, como se fosse uma plataforma encerada, né? As pessoas meio que se montam para estar ali, se preparam. E o TikTok é o contrário. O TikTok não é nada perfeito, é uma coisa autêntica, é uma coisa real, é uma coisa que realmente é um acesso mais democratizado e não é bem diferente do Instagram nesse sentido. E foi perguntado assim, o que faz uma coisa viralizar? Como que viraliza? Aí eles falaram que assim, é uma coisa assim distinta, uma coisa realmente diferente e que é uma coisa que o consumidor nem ele sabia que ele queria ou que ele precisava, entendeu? Então tem uma forma diferente de você viralizar e que uma delas falou que ela usa sempre o TikTok para lançamento de produto e que é impressionante o resultado e que ele mexe em todo o ecossistema, dentro da marca, em todas as redes, na parte de produção do material, porque aquilo que é colocado ali, ela tem uma venda assim importante e exponencial.
e que o TikTok tem uma característica de eles usaram uma palavra discoverability, que assim, é a possibilidade de cada pessoa ser descoberta. É como se ali você fosse revelar alguma coisa, você fosse fazer alguma coisa que não é óbvia, que ninguém está esperando que você faça. Enfim, então eles usam essa brincadeira dentro do TikTok e que marcas estão se dando muito bem dentro do TikTok. Existe uma hashtag chamada TikTok Made Me Buy, que parece que está sendo super usada agora. Então, assim, são produtos que foram comprados por conta de uma presença no TikTok, mas que ele é uma social first strategy, né? Uma estratégia muito mais social, em primeiro lugar, e que isso vai, como consequência, levar a um resultado, né? Mas que ele tem realmente o potencial de influenciar 360 graus com a integração do negócio. Então, ambas falaram que o TikTok tem tido um resultado incrível. E se for assim, para perguntar como que eu começo, como que eu faço com o TikTok, a sugestão foi: começa, vai, faz, que você vai descobrir ali como é que você tem que fazer a sua presença no TikTok. Então, vocês podem se aventurar aí no TikTok com suas marcas, suas lojas e até pessoalmente, porque realmente é uma coisa bem diferente. Então, esse foi do TikTok e eu queria falar agora, para terminar, de uma palestra bem interessante que eu vi, que se chama, desculpa aqui se eu me enrolar, porque é difícil de falar, é o She Session to She Recovery. Ou seja, o Recession e o Recovery, quer dizer, a recessão para a retomada, virou She Session, She Recovery, que foi toda uma palestra falando da volta da mulher para o mercado de trabalho. Por que isso, gente? Isso foi promovido primeiro pelo Female Quotient, que é uma organização super interessante que trata sobre diversidade e inclusão e tem já talvez uns 3 ou 4 anos tido presença assim certa no Congresso da NRF, e foi com a Walgreens e com uma outra empresa chamada Fairplay. E o que aconteceu? Realmente é esse caminho de criar um ambiente de maior equidade no futuro, né? A pandemia foi muito complicada para as mulheres, porque houveram 4 vezes mais mulheres perdendo emprego na pandemia. Por quê? Porque as mulheres, enfim, principalmente mulheres com filhos, as crianças não tinham para onde ir, os avós, eventualmente, que ajudavam com as crianças, não podiam estar com as crianças. Então, essa mulher deixou o seu ambiente de trabalho, deixou o seu emprego. Até porque, dentro de uma decisão de casal, você vai ver quem é que ganha menos, quem é que pode sair do emprego. E há uma questão de remuneração com relação às mulheres. Uma diferença de remuneração e, em geral, elas ganham menos do que os homens. Então, as mulheres acabaram saindo do mercado de trabalho. E isso foi bastante complicado. E a palestra foi em cima de como fazer para elas poderem voltar, como que as empresas podem se preparar para essas mulheres voltarem para o mercado de trabalho. Que elas ouviram muito falar que era inevitável, mas que não tinha jeito. E elas falaram, não é evitável. É evitável. Porque a sociedade ela precisa ser desenhada para ela ser justa. Então, que a gente pode ser, nós podemos ser os designers do ambiente de trabalho, os designers da força de trabalho, a gente pode desenhar isso e construir uma coisa melhor. Então, o que fariam as mulheres voltar? Primeiro, a representatividade, né? Ainda na pesquisa das empresas da Fortune 500, né? Das empresas, as 500 maiores empresas, apenas 37% delas são lideradas por mulheres. Isso ainda é muito pouco. Isso ainda é uma representatividade muito baixa. Então, é possível, é necessário haver um esforço em direção a essa representatividade em vários níveis. Não precisa só ser no nível de liderança, mas em vários níveis, né? E uma delas falou que está provado que as empresas que têm uma representação maior de mulheres na liderança têm um foco maior no ESG, que é tão falado hoje, né?
que é um movimento que trata do environmental, né, do ambiente, do social, do social e da governance, da governança. Então, que são lideranças que têm decisões mais voltadas para o propósito, que respeitam e que são mais orientadas ao propósito. O segundo ponto para atrair as mulheres novamente é esse gap de gender, né? Enfim, esse gap de você criar um estereótipo, né? Que a mulher é assim e o homem é assado, um estereótipo muito forte em cima da mulher, e a questão realmente de remuneração, né? Como é que isso precisa ser melhor equilibrado. E o terceiro foram as políticas. Hoje, apenas 20% das companhias têm algum tipo de creche ou um serviço de cuidado com as crianças hoje. Isso precisa crescer, as empresas precisam se preparar para receber as mulheres nos diferentes momentos das suas jornadas, né? Diz também que menos de 24% dos homens a quem são oferecidos uma licença maternidade completa, apenas 24% aceitam. Então, assim, tem assuntos que ainda são muito, muito complexos e muito necessários de serem discutidos e serem discutidos mesmo, né? Serem falados na empresa. Então, é muito importante essa conversa em casa também, né? Quando você tem, por exemplo, um casal, como é que você resolve? Quem é que vai deixar de trabalhar ou quem é que não vai deixar de trabalhar? Então, eu gostei muito que ela falou assim, e se a gente tratasse as nossas casas como as nossas mais importantes organizações, né? Então, o meu parceiro, ele não é um ajudante, ele é um parceiro. Meu marido não é um parceiro, não é um ajudante, ele é um parceiro. Enfim, então foi toda essa discussão em cima do retorno da mulher para o mercado de trabalho e como é que as mulheres, como é que as empresas podem realmente favorecer esse caminho dessa retomada. É isso. Vamos, Guga, fechar aí com os nossos takeaways? Vamos para os takeaways. São 6 takeaways hoje que a gente preparou para vocês, que ajudam aí a compreender. Beijo, Maria Anselmi. Tu é dessas mulheres incríveis que constrói esse mundo que a gente vive. A gente tem que fazer uma live contigo falando aqui, saudade tua e do Nilo. Sei que vocês vão estar com a gente lá na próxima viagem, então muito bom de te ver aqui. A gente está com um time de peso aqui, pessoal, olha só, tem presidente da AGV, tem o grande Evandro 01 da Ancar, tem presidente de tudo quanto é lado aqui prestigiando a nossa empresa, a nossa curadoria, e muita gente que nos dá o maior orgulho de estar junto. Muito do que a gente compartilha aqui é em cima do que a gente já aprendeu com vocês, né? Então, muito legal essa presença. Wilson Noer, outro querido que está aqui com a gente sempre prestigiando, a Viviane. Bom, mas para mim não ficar aqui comentando só quem está conosco, vamos para os nossos 6 takeaways finais. Lembrando que a gente vai estar aqui até sexta-feira, todos os dias, sempre às 18 horas. Procura chegar... 19. Desculpa, 19 horas. Das 19 às 20 horas, a gente vai estar aqui com vocês. E procurem nos seguir aí, né? Clicar no link, coloca lá os teus dados para que a gente consiga avisar os nossos movimentos, em especial te convidar aí para nosso pós-NRF de inverno, né? No caso, lá para eles é verão, mas para nós aqui é inverno, uma NRF diferente, que normalmente não acontece nessa época do ano, e já em janeiro volta ao normal. Bom, comentando aqui rapidamente, então, os nossos 6 takeaways de hoje, eu vou comentar 2, vou pedir então que a Mari comente mais 2 e o Thiago finaliza com os 2 últimos takeaways de hoje. O primeiro takeaway é aquele que eu comecei hoje o nosso evento comentando, falando do Cloud Consumers and Workers. A gente vive num varejo que há pouco tempo atrás proibia as pessoas de usar o WhatsApp, né? Hoje virou muito mais do que um instrumento de trabalho, um instrumento de venda que é absolutamente necessário que cada organização do varejo reserve um tempo para que os seus colaboradores tenham esse contato com a nuvem e trabalhem utilizando esse ambiente também no local de trabalho.
Um segundo ponto, um segundo takeaway de hoje, a lógica de carbono neutro não é bullshit. Os clientes estão priorizando comprar de marcas que sejam de carbono neutro. Num primeiro momento, a lógica é zerar a emissão de carbono plantando árvore, mas no segundo momento é neutralizar, realmente trabalhar em cima de ambientes que não gerem carbono, e isso está sendo prestigiado pelos clientes, assim como está sendo prestigiado pelos clientes comprar localmente. Então, fiquem atentos a isso. Na verdade, não são operações de compra e venda, e sim relações pessoais que a gente cria num ambiente de larga escala, conseguindo, através da tecnologia, atender cada um como se fosse único. Mari, comenta os teus 2 takeaways aí, por favor. Bom, o meu é essa questão da sustentabilidade, realmente ver essa importância do cuidado dessa jornada do produto, eu diria, né? Desde antes dele existir até o seu descarte. Então, eu acho que isso está ganhando uma importância enorme e realmente chamou a atenção dessas 3 startups, né? Voltadas para isso, tentando resolver problemas que esse processo causa, resolver problemas que as grandes empresas têm hoje. Então, assim, independente do seu tamanho, olhe para essa questão da sustentabilidade, porque, como até já disse o Guga, ela está ganhando uma relevância e não é mais alguma coisa, talvez, se eu quiser, ela é iminente, ela é muito importante de ser feita. Não é um desejo, realmente é hoje uma necessidade. E o outro ponto é o IT to lead, né? Também é uma necessidade muito grande, gente. Não dá para descartar a tecnologia hoje. Mesmo que você seja uma loja que está no varejo físico, a gente já cansou de falar aqui, né, o caminho do omnichannel, o caminho da necessidade das lojas, na verdade, da gente perseguir uma jornada do consumidor hoje que não é mais linear, ela é completamente volátil e a gente precisa perseguir a maneira como ele quer consumir o nosso produto. Então, assim, você está inserido e está considerando a liderança da tecnologia na sua empresa é muito importante nos dias de hoje. Realmente, ela não é mais um acessório complementar na empresa. A tecnologia, ela assumiu uma liderança muito importante que é preciso que seja considerada. Tiago. Dando continuidade, né, pessoal, aqui é nossos 6 takeaways. Ontem a gente também fez 6, já está aí postado no perfil da FFX e a live também está postada do primeiro dia. Quem quiser assistir vai ver que acabou que só um curador entrou, que fui eu, mas a gente teve um problema com o Instagram, mas eu acabei entregando aí o conteúdo que aconteceu de mais bacana no primeiro dia e hoje deu tudo certo, ainda bem. A gente teve aqui com o time completo fazendo curadoria para vocês. Então, dando continuidade, tá? O quinto takeaway que a gente teve foi um que surgiu ontem também e hoje foi muito forte na palestra da CVS, que é essa flexibilidade no portfólio, no formato das lojas físicas. Então, o que quer dizer isso? Às vezes a gente vê as empresas que têm um formato só de loja, ou às vezes tem um formato de loja grande, um formato de loja pequena. Cada vez mais a gente está vendo que varejo vai ser realmente um blend de diversos formatos, incluindo lojas que chamam dark stores, que são lojas que não têm acesso ao cliente, simplesmente servem como mini centro de distribuição e também para fazer venda remota. Então a gente vai ter que entender qual é o melhor portfólio para cada loja, para que a gente possa espalhar as lojas onde for mais eficiente para isso. E isso muda muito para o varejo. Porque se a gente começa a entender essa agenda omni no varejo, eu preciso começar a fazer análise de previsão de demanda para fazer o famoso open to buy do varejo, não mais pensando no que a loja vende, mas sim o que é que aquele CEP ou que o CEP perto daquela loja compra. Porque eu preciso abastecer corretamente aquela loja para ela ter o produto perto do cliente ou para ele poder retirar em loja ou para a loja entregar. E também abrir pontos de novas lojas ou pontos de envio onde seja mais relevante para a marca. Então, isso vai ser uma agenda super relevante para o varejo nesse ano e nos próximos anos. E o último ponto é um ponto que vem consolidando cada vez mais forte,
que é esse ponto de personalização, que a gente já vem falando há algum tempo, mas é uma ultra personalização, chegando até o single profile, que é eu tenho que entender quem é cada cliente meu no seu íntimo. Em cada cliente vai ter um perfil diferente, eu vou vender para ele de maneira diferente. E a tecnologia está permitindo que a gente faça isso, permitindo que a gente entenda e que a gente saiba quem é cada cliente. Cada vez mais isso vai ser muito presente dentro das empresas e cada vez mais as empresas usando tecnologia, inteligência artificial, machine learning para fazer isso e com dados acionáveis para se comunicar melhor com a sua base de clientes. Então, para isso é muito importante você ter autorização do cliente, confiança, entregar informações relevantes para o cliente te dar acesso ao dado dele. E, pessoal, eu queria só terminar com a fase da Carol Tomé, que eu acho que vocês viram que foi a palestra que mais impressionou a gente. A Mari conversou o quanto ela fez a UPS se transformar e se tornar uma empresa mais rápida. E chegou a hora que fizeram uma pergunta para ela, dizendo, então você está feliz hoje com a velocidade que a UPS tem? Ela falou, não, eu nunca posso estar feliz. A gente sempre vai ter que ser mais rápido. Eu sempre vou ter que dar um jeito de reimaginar e fazer uma engenharia reversa de todos os nossos processos e entender meus pontos de melhora. E o melhor ponto de melhora que a gente teve na UPS esse ano foi que todos os diretores tiveram que andar no caminhão de entrega, fazendo entrega e conversando com os nossos motoristas. A gente aprendeu muito como inovar com os motoristas. Então, volto a dizer, a gente precisa escutar bastante. Eu acho que isso vai ser o tema dessa NRF. Precisa ser muito rápido para a gente se transformar. Queria passar aí para o Guga para fazer um encerramento, para a gente poder, mais uma vez, descansar para poder fazer a curadoria aí do terceiro dia da NRF Converge para vocês. Vamos lá, Guga. Eu faço aqui, então. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Vou falar mais uma frase que eu acho que combina muito com esse momento. Não é sobre fazer negócio, é sobre fazer a coisa certa. Eu acho que isso tem que mudar muito no nosso mindset do passado e fazendo a coisa certa, a gente está no caminho certo. Eu acho que é muito isso que a gente tem visto e vendo como isso significa aquela velha frase que quem faz o bem acaba recebendo o que lhe convém, né? Então, acho que nunca o propósito foi tão válido. Obrigado a todos, foi ótimo estar aqui, né? Hoje conseguimos com o time completo. Se inscrevam aqui no link que está na bio, se inscrevam no perfil da FFX, é bem novinho o nosso perfil do Instagram, mas é uma honra poder contar com vocês. A gente fica muito feliz e eu tenho um spoiler aqui para dar. A gente vai estar lançando nos próximos dias o nosso segundo e-book, o Next Normal, um e-book que viralizou ano passado como o primeiro ano pós-Covid. Agora a gente está lançando o segundo ano pós-Covid e vocês vão receber isso em primeira mão. Mas, para isso, é importante que vocês se inscrevam aí nesse link da bio para que a gente consiga enviar todos os materiais legais que a gente vai construindo e criando ao longo da nossa jornada. Muito bom estar com vocês. Amanhã estamos aqui, 19 horas, repetindo essa curadoria e tentando, né, pessoal, terminar às 8. A gente promete que tenta terminar dentro do horário, mas esperamos que vocês tenham gostado. Mari, manda um beijo final para a turma aí. Quero agradecer muito, tanta gente maravilhosa aqui que está presente. Obrigada, pessoal. Muito bom ver vocês aqui. Espero que esteja sendo proveitoso. A gente realmente faz questão de fazer esse diário, né, esses insights diariamente, porque está fresquinho, é o que veio do dia, é o que veio do momento. Então, sabemos que é de 7 às 8, não é um horário muito fácil, mas é muito bom contar com vocês aqui. Muito obrigada, até amanhã. Obrigada, pessoal da Ancar, que eu estou vendo várias pessoas aqui da Ancar, vários amigos também. Muito, muito obrigada a todos. Boa noite. Beijo, galera. Até amanhã.